Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse vídeo é baseado nas pesquisas e estudos de dois historiadores, digamos assim, da pesada. Primeiro, Orlando Figes, professor da Universidade de Londres, considerado um dos maiores especialistas atuais em história da Rússia. Segundo, Dmitry Volkogonov, historiador que foi coronel do Exército Vermelho, mas repudiou o comunismo e o sistema ideológico da União Soviética. Ambos tiveram acesso a documentos do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e os utilizaram para reconstituir em bases científicas a história sobre o tema. Na descrição do vídeo você encontra uma bibliografia sobre o assunto. Basicamente, Lenin simplificou as dificuldades teóricas do pensamento marxista, enfatizando a necessidade prática de criar uma ditadura do proletariado. Isso é a primeira etapa do socialismo, a etapa de transição para o comunismo, de acordo com o pensamento de Karl Marx. Para isso, Lenin desenvolveu estratégias voltadas à tomada do poder, subordinando o discurso sobre a sociedade sem classes às necessidades pragmáticas, práticas da luta política, que evoluem essas necessidades de acordo com as circunstâncias que estão em perene transformação. Lenin tinha consciência, por exemplo, de que falar em proletariado como um todo é uma abstração que só pode ser concretizada por meio de um partido político que se proclama a vanguarda do operariado. Segundo Lenin, só esse partido que é a vanguarda do operariado, pode saber a meta da revolução e a maneira de atingir essa meta. Os seus membros se autoproclamam proletários, independentemente de sua origem de classe. O leninismo também se considera a interpretação correta do marxismo, uma expressão da estrutura objetiva da realidade e das leis inexoráveis da história supostamente descobertas por Karl Marx. A partir daí, o leninismo criava slogans ou palavras de ordem para mobilizar sua militância. Nesse sentido, Lenin foi quem melhor compreendeu a seguinte tese de Marx: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Nesse sentido, sim, Lenin colocou a mão na massa. Não como no quadro que vocês veem atrás de mim, que é uma forma de propaganda através de um estilo artístico chamado realismo socialista. Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo nome de guerra era Lenin, ele não era um operário, mas sim um advogado e filho de uma família da pequena nobreza russa, que ele prezava até a adolescência, apresentando-se como o nobre hereditário Vladimir Ulyanov, segundo Orlando Figes. Há vários testemunhos de seus modos aristocráticos, mesmo depois de aderir às ideias marxistas e à luta revolucionária. Nós vamos examinar mais detidamente o próprio Lenin, pois, conforme Volkogonov, o sistema por ele implantado na União Soviética incorporava a própria personalidade de Lenin. O partido era criação sua e o Estado que ele governava era expressão de sua mente e de sua vontade.
É impossível separar a história de um da biografia do outro. A sua conversão aos ideais revolucionários se deve à execução de seu irmão mais velho, Alexandre Ulyanov, em 1887, e o Alexandre foi condenado por um atentado à vida do czar. Deve-se também à conversão de Lenin à leitura do romance chamado O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, um best-seller russo da época que conduziu muitos intelectuais ao socialismo. Lenin diz que o romance foi crucial para a sua conversão e que o leu 5 vezes num mesmo mês. Nas palavras de Volkogonov, Lenin possuía um intelecto poderoso e flexível, uma enorme força de vontade e capacidade para fazer agudas mudanças políticas, além da infinita capacidade de se concentrar na obtenção de seu objetivo. Depois que retornou à Rússia em 1917, vindo da Suíça, tais qualidades o colocaram bem à frente de todos os outros políticos. Lenin foi um homem de uma só dimensão, aponta o historiador. Parece ter amado, isso são palavras do historiador, parece ter amado somente uma coisa, o poder. Odiava a autocracia, a burguesia, os latifundiários, os mencheviques, os revolucionários socialistas, os kulaks, o clero, a religião, os liberais, a classe média baixa, os parlamentos, os reformistas, o meio-termo, a democracia social, a inteligência russa, os hesitantes e os confusos, enfim, todos os que não estavam do seu lado. Convém lembrar que, desde 1903, no âmbito do Partido Social Democrata Russo, partido que estava na base do processo revolucionário na Rússia, já se formulavam muitas críticas ao caráter ditatorial da pessoa de Lenin. Lenin via o mundo em que vivia em função do mundo que idealizava. Teorizava a existência de um desenvolvimento desigual, esse é um conceito leninista, que lhe permitiu justificar revoluções em países não industrializados como a Rússia, ao contrário do que dizia o próprio Marx, que acreditava em revoluções apenas nos países industrializados. Lenin considerava ainda que revoluções burguesas e socialistas moderadas podiam ser exploradas com propósitos revolucionários comunistas. Isso é o que ele vai fazer na própria Rússia. Acreditava que o desejo de independência das colônias europeias podia ser instrumentalizado e que o anti-imperialismo é uma eficiente ferramenta revolucionária. A teoria de Lenin é dogmática, mas a sua prática é flexível, adaptada às necessidades das circunstâncias. Lenin criticou o alemão Karl Kautsky, que era o principal intérprete de Marx até 1914. Disse que Kautsky falsificou a doutrina da ditadura do proletariado por sua crença burguesa numa revolução democrática e pacífica. Lenin acreditava na necessidade imperiosa da violência, que considerava inerente às mudanças históricas. A ditadura do proletariado deve usar a violência para agilizar os processos sociais.
O terror é essencial contra os inimigos. Tem de ser usado sempre que necessário e não pode ser abrandado, atenuado por formulações legalistas. Lenin sustentava que os trabalhadores não seriam capazes de chegar a uma consciência revolucionária e deveriam ser conduzidos. Daí a necessidade de um partido organizado e disciplinado. Ele queria uma militância profissional, um partido com organização militar. Criticava o romantismo revolucionário, pois considerava contraproducentes atitudes como a de seu irmão, que tentou matar o czar em 1887. Todos esses traços de seu pensamento foram afastando Lenin do Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado em 1898 e que reunia várias organizações revolucionárias russas. Lenin entrou para o partido em 1902 e já no ano seguinte, num congresso do partido, provocou o racha que consagrou os nomes bolchevique, que significa maioria, e menchevique, que significa minoria. Porém, se naquele momento a maioria estava com Lenin, isso mudou muito rapidamente, de modo que em 1903, de modo que entre 1903 e 1917, Lenin era considerado chefe de uma seita minoritária que não podia ser levado a sério. E mais, os bolchevistas não tiveram um papel importante na Revolução de Março de 1917, que depois do czar, Nicolau II, e criou um governo provisório e depois uma república na Rússia. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. Desde o início, Lenin não se opunha à guerra, mas achava que ela precisava ser conduzida para a socialização. Ele foi contra uma campanha pela paz em 1917, antes de chegar ao poder. Depois, passou a incluir a paz entre suas palavras de ordem. Antes de se tornar ditador, a Primeira Guerra para ele era a tentativa de massacrar os proletários de toda a terra, atirando-os feito escravos de aluguel de uma nação contra escravos de aluguel de outra, para benefício da burguesia. Portanto, do ponto de vista da classe operária e das massas trabalhadoras de todos os povos da Rússia, o mal menor seria a derrota da monarquia czarista e de suas forças. Essas são palavras de Lenin, as quais comenta Volkogonov. Ele clamava por uma derrota de seu país que nem sequer tinha provocado a guerra. Evidentemente, portanto, o Império Alemão via em Lenin um homem útil para ajudá-lo a se livrar do inimigo russo. Não por acaso, o governo alemão deu permissão que Lenin passasse por território alemão para chegar do exílio na Suíça a São Petersburgo, na Rússia, em abril de 1917, em plena guerra. Era interessante contar com a quinta coluna bolchevique para combater o inimigo russo. Quer dizer, os alemães usavam os bolcheviques como uma quinta coluna, né, para atacar o inimigo por dentro. Na verdade, o papel da Alemanha no golpe bolchevique de outubro é maior do que se imagina. Já havia, no Ocidente, provas diretas e indiretas de que os alemães davam dinheiro aos bolcheviques. Isso foi confirmado com a abertura dos arquivos soviéticos com o fim da União Soviética. Diz Volkogonov:
abre aspas. Malgrado as lacunas que persistem nas provas, não há dúvida de que o golpe de outubro foi financiado com dinheiro alemão. E tal ajuda continuou a fluir mesmo depois de os bolcheviques tomarem o poder, já que os alemães tentaram de todas as formas evitar a ascensão de qualquer regime anti-bolchevique que poderia se inclinar pela causa dos aliados ocidentais e retomar a guerra da Rússia contra a Alemanha. O Estado policialesco e repressor atribuído a Stalin surgiu pelas mãos de Lenin, que assinou, em dezembro de 1917, o decreto de fundação da Tcheca, a polícia secreta bolchevique, com plenos poderes e sem limites legais para reprimir e liquidar qualquer atividade contra-revolucionária. Igualmente, o período conhecido como Terror Vermelho foi instituído por Lenin para ser levado a cabo pela Tcheca e pelo Exército Vermelho. O terror que se estendeu de 1918 a 1922, que é o período da Guerra Civil, e estima-se que produziu entre 10 mil e 1.800.000 mortos. Bom, de resto, Lenin foi fundador de uma sociedade fechada, onde a opinião pública era totalmente formada e guiada pelo partido. O Partido Conspirador de 1917 transferiu seus métodos da clandestinidade para a administração do Estado, que consistia de dois níveis: o nível superior, onde os chefes executavam as políticas sábias, leninistas e corretas, e o nível inferior, onde as massas trabalhavam. O costume do sigilo, compreensível quando o partido era uma organização clandestina, ingressou na administração soviética pelo próprio Lenin. As questões de governo, em sua maioria, eram tratadas confidencialmente até que se julgasse adequado torná-las públicas. A ditadura do proletariado tinha se transformado na ditadura do Partido Comunista Russo. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.